Pobre tia solteirona, sussurravam as sobrinhas, até que o duque mais desejado a pediu em casamento diante de todas. A casa dos Fairchild, no coração de Londres, era um burburinho constante de risadas e sussurros. Ali, o brilho da juventude dançava em cada canto, refletido nos espelhos, nas joias novas e nos vestidos de seda que deslizavam pelos salões. As sobrinhas, com seus rostos rosados e olhos cheios de sonhos, viviam em um frenesi delicioso, cada passo um cálculo, cada sorriso uma promessa de um futuro brilhante e, acima de tudo, casado. A vida para elas era uma caça animada, e os bailes eram o campo onde os melhores prêmios eram disputados. No meio de todo esse movimento, Lady Honora Fairchild, com seus 35 anos, movia-se como uma sombra silenciosa. Ela não caçava maridos, nem sonhava com bailes. Seu palco era nos bastidores, onde a verdadeira magia da casa acontecia. Era ela quem se certificava de que os vestidos das sobrinhas estivessem perfeitamente costurados, que os botões não caíssem, que a lista de convidados estivesse em ordem e que o orçamento não estourasse por causa de mais um capricho. Ela era o porto seguro, a força invisível que mantinha a orquestra da casa afinada, mas nunca tocava uma melodia para si mesma. Pobre tia solteirona, ela ouvia os cochichos. Às vezes as risadas vinham junto, leves como o tecido de um xale, mas afiadas como agulhas. Honora já havia engolido tantas piadas, tantos comentários sobre ser boa demais para se casar, que a frase havia se gravado em seu próprio coração. Ela já acreditava. Seu tempo para o amor havia passado. Seus anos de juventude haviam sido dedicados a garantir o futuro das outras, e agora ela carregava a resignação como um manto pesado, mas familiar. Acreditava que seu corpo, talvez um pouco mais cansado, suas mãos, que trabalhavam sem parar, não eram mais dignas de um toque, de um desejo. Seu dia começava cedo, quando o sol mal espreitava. Ela verificava os estoques da cozinha, revisava as contas e depois se sentava junto à janela, com a cesta de costura no colo. Ali remendava, bordava, ajustava, transformando retalhos em algo novo para as jovens, enquanto seus próprios vestidos, simples e discretos, eram lavados e passados com o mesmo cuidado de sempre. Honora era a eficiência em pessoa, a calma no meio do caos, a solução para todos os problemas que as sobrinhas e o irmão, Lord Edwin, pareciam criar com tanta facilidade. Ela cuidava de todos, mas ninguém parecia cuidar dela. Foi em uma tarde movimentada, entre os preparativos para o próximo baile, que o anúncio chegou. Lord Edwin, com um sorriso largo demais no rosto, proclamou a notícia que fez as sobrinhas gritarem de alegria. O Duque de Marrow confirmou presença. O Duque Sebastian Armitage virá ao nosso baile. O salão explodiu em euforia. Sebastian Armitage, o duque mais disputado de Londres, jovem, riquíssimo, o alvo de todas as debutantes, estaria sob o mesmo teto que elas. Uma verdadeira caça ao tesouro, e cada uma delas acreditava ter a melhor chance. Honora, que estava dobrando guardanapos de linho perto da porta da sala de jantar, sentiu um suspiro pesado escapar de seus lábios. Mais um baile. Mais uma noite de sorrisos falsos, de conversas vazias, de jovens se exibindo enquanto ela cuidava para que o vinho não acabasse e os petiscos estivessem sempre à mão. Era apenas mais uma tarefa em sua longa lista. Para ela, a vinda do duque não significava uma chance de amor, mas sim o anúncio de mais uma noite de invisibilidade, uma confirmação silenciosa de que seu papel era o de apoio, nunca o de protagonista. Ela se preparou, como sempre, para desaparecer na sombra, para ser a tia solteirona que ninguém notava e que, secretamente, já não esperava ser notada por ninguém. O salão dos Fairchild estava no auge de seu burburinho. Centenas de vozes se misturavam ao som da orquestra, um turbilhão de seda, cetim e joias que dançavam sob a luz dos lustres. As sobrinhas de Honora, com seus rostos cobertos por sorrisos treinados, giravam de um lado para o outro, os olhos famintos por um olhar. Um convite, um aceno do homem que era o centro de toda a atenção. Sebastian Armitage, Duque de Marrow, era o astro da noite. Jovem, com um brilho no olhar que prometia aventura,
e um sorriso fácil que escondia uma exaustão profunda. Ele se movia entre os grupos, respondendo a perguntas fúteis sobre o tempo, sobre o próximo cavalo de corrida, sobre a última moda de Paris. Cada resposta era um esforço, cada sorriso uma máscara. Honora, observando de longe enquanto organizava uma bandeja de copos vazios na lateral do salão, percebeu a tensão nos ombros largos do duque, a forma como seus olhos, mesmo brilhando para as moças, pareciam procurar por algo mais, algo real. Ele estava ali, um prêmio cobiçado, e parecia cansado de sê-lo. De repente, o duque se viu encurralado perto de uma pilastra. 3 jovens debutantes, com seus leques abertos e seus risinhos agudos, o cercavam, cada uma tentando chamar sua atenção. Sebastian ouvia com polidez, mas seus olhos azuis se desviaram, varrendo o salão, buscando um refúgio. E então, eles pousaram em Honora. Ela estava ali, discreta em seu vestido simples, os cabelos presos em um coque firme, arrumando os copos de cristal com uma concentração quase solene. Sua serenidade, sua calma no meio de tanto frenesi, era um contraste gritante. Honora não estava competindo, não estava sorrindo para ele, não estava sequer olhando em sua direção. E era exatamente isso que a tornava tão visível. Os olhos de Sebastian se fixaram nela. Não um olhar casual, mas um que demorou, que parecia ver além do tecido simples e da tarefa mundana. Um reconhecimento silencioso passou por eles. Em um instante, o duque fez um aceno educado às damas e, com uma agilidade surpreendente, começou a se mover na direção de Honora. Honora sentiu um arrepio na nuca antes mesmo de vê-lo se aproximar. Era uma sensação estranha, como se o ar ao seu redor tivesse mudado, ficado mais denso. Quando ergueu os olhos, o coração deu um salto. Ele estava ali, a poucos passos dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro leve e amadeirado de sua colônia. Seus olhos, antes distantes, estavam agora focados nela, intensos demais, profundos demais. Lady Honora, creio eu? A voz dele era baixa, mas carregada de uma firmeza que fez a respiração dela suspirar. Não era uma pergunta, mas uma afirmação que carregava um peso. Honora sentiu o calor subir por seu rosto. Era a primeira vez que ele se dirigia a ela. Sim, Duque de Marrow, é uma honra. A voz dela saiu um pouco mais rouca do que o normal. Ele deu um sorriso de canto, um sorriso que não alcançava os olhos das debutantes, mas que parecia encontrar um eco nos dela. Parece que a senhora é a única pessoa neste salão que não está tentando me vender uma história sobre a qualidade de seu novo chapéu. Honora não pôde evitar uma risada contida, um som raro que subiu de seu peito. Alguém precisa garantir que haja copos para o champanhe, Duque, e que eles estejam limpos. Sebastian riu de verdade, um som grave e agradável que fez o coração de Honora vibrar. Uma tarefa vital, sem dúvida, e muito mais honesta que a maioria das conversas que tive esta noite. Ele se inclinou um pouco, diminuindo ainda mais a distância entre eles, e Honora sentiu um leve tremor. A proximidade era desconfortável e, ao mesmo tempo, estranhamente magnética. Diga-me, Lady Honora, a senhora sempre se esconde na cozinha quando a festa está animada? Eu não me escondo, Duque. Eu trabalho. Ela respondeu, sentindo um fascínio e um medo crescente pela intensidade do olhar dele. Era um olhar que não havia como a tia solteirona, mas como uma mulher. E é um trabalho que a senhora faz com uma dedicação que eu ainda não vi em nenhuma das minhas possíveis duquesas. Ele disse, a voz ainda baixa, quase um sussurro que só ela podia ouvir. Um toque acidental, a ponta dos dedos dele roçando os dela enquanto ele pegava um copo limpo, enviou um choque elétrico por sua pele. Honora prendeu a respiração. Era um flerte, descarado e perigoso, e ela sentiu uma faísca acender dentro de si, uma esperança há muito esquecida, que ela imediatamente tentou abafar com uma onda de culpa. Ele a olhava com uma curiosidade genuína, um desafio mudo. Honora sentiu o desejo, proibido e ardente, de se perder naquele olhar, de responder àquele flerte. Mas o medo do ridículo, a crença em sua própria inadequação, a mantinha presa. Ainda assim, por um breve e precioso momento, ela se sentiu vista,
e o mundo ao redor, com suas risadas e sussurros, pareceu desaparecer. A manhã seguinte ao baile não trouxe o descanso que Honora tanto esperava. O sono havia sido inquieto, as lembranças da noite anterior dançando em sua mente como chamas proibidas. O olhar de Sebastian, sua voz baixa, o toque rápido e elétrico de seus dedos. Cada detalhe se repetia, trazendo consigo uma onda de calor que ela tentava, em vão, empurrar para longe. Ao descer para o café, Honora sentiu os olhos das sobrinhas sobre ela. Não eram os olhares distraídos de antes, mas sim um misto de curiosidade e uma estranha pontada de ciúme. Lady Eugênia, a mais velha e até então a mais indiferente, lançou um olhar que Honora decifrou como um questionamento mudo. O que o Duque faria falando com você, tia? Os cochichos, antes sobre seu destino de solteirona, agora pareciam ter um novo tom, um tom de fofoca sobre um interesse que não deveria existir. Uma culpa avassaladora começou a apertar o peito de Honora. Que indecência! Ela, com seus 35 anos, o corpo marcado por uma vida de serviço, suas mãos calejadas de tanto costurar e organizar, sentindo um desejo por um homem tão jovem e tão cobiçado pelas moças mais novas. Era vergonhoso, ridículo. A imagem dela ao lado de Sebastian, alvo de risadas e comentários maldosos, formou-se em sua mente, gelando seu sangue. Ela já conseguia ouvir os sussurros cruéis, as piadas sobre a velha tia que finalmente tentava fisgar um duque. Não, ela pensou com uma dor aguda. Não posso permitir isso. Ela se esforçou para voltar à sua rotina, mergulhando nas tarefas com uma energia quase febril. Revisou as despensas, organizou as flores para a sala, ajudou a governanta com a lista de compras. Cada atividade era uma forma de tentar abafar a faísca que Sebastian havia acendido. Ela repetia para si mesma que era uma bobagem, uma fantasia de mulher cansada e solitária. Seu tempo para o amor havia passado, e ela deveria se lembrar de seu lugar. Alguns dias depois, durante um chá na casa da Sra. Finch, a sociedade londrina se reuniu novamente. Honora estava lá, claro, ajudando a servir os quitutes, garantindo que o chá estivesse na temperatura certa. Ela mal havia levantado os olhos da bandeja quando sentiu a presença dele. Sebastian Armitage, Duque de Marrow, estava de pé na entrada da sala, seus olhos varrendo o ambiente até encontrá-la. Honora sentiu o coração disparar, um ritmo descompassado que a fez quase derrubar um bule. Ela não podia, não devia. A vergonha era um veneno que corria em suas veias. Ela se virou, dando as costas a ele, fingindo um interesse intenso em um vaso de flores na mesa. Sebastian, porém, não era de desistir facilmente. Ele se moveu com uma graça silenciosa entre os convidados, sua presença imponente abrindo caminho. Honora sentiu o ar ficar mais denso atrás dela, a proximidade dele quase um toque. A respiração ficou suspensa em sua garganta. Lady Honora. A voz dele, baixa e firme, soou bem ao seu ouvido, fazendo-la estremecer. A senhora está tão absorta na beleza das margaridas que mal me notou. Ela se virou lentamente, o rosto sério, a postura rígida, uma barreira invisível, mas palpável entre eles. Duque de Marrow, minhas desculpas, estava apenas admirando. Os olhos dele, tão intensos quanto no baile, fixaram-se nos dela. Ele não sorria, mas havia uma profundidade em seu olhar que parecia enxergar através de sua fachada de indiferença. Parece-me que a senhora tem estado muito ocupada em admirar as flores, ou os copos, ou qualquer outra coisa que a mantenha longe de conversas mais interessantes. Honora sentiu o calor subir novamente. Ele estava flertando, desafiando-a, e ela sentiu um desejo perigoso de responder, de se entregar àquele jogo. Mas o medo era maior. Minhas obrigações me chamam, Duque. Não tenho tempo para futilidades. Ele deu um passo mais perto, diminuindo a distância que ela tentava manter. Honora sentiu o perfume amadeirado dele, a força contida em seu corpo. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor que emanava dele. E a senhora considera a minha companhia uma futilidade, Lady Honora? A voz dele era quase um sussurro, e Honora prendeu a respiração. Ela não ousou olhar em seus olhos,
Manteve o olhar fixo em seu peito, na seda escura de seu casaco. Eu tenho muito trabalho a fazer, Duque. Com licença. Ela se curvou levemente e tentou se afastar, mas ele não se moveu. Sebastian a observou recuar, a barreira que ela impunha sendo tão clara quanto uma parede de vidro. Ele percebeu a mistura de medo e fascínio em seus olhos, a forma como ela se encolhia sob seu olhar. Não por fraqueza, mas por uma dor antiga. Uma frustração amarga tomou conta dele. Ele queria se aproximar, queria mostrar a ela que seu interesse era sincero, que não havia nada de ridículo em sua idade ou em seu corpo. Mas ele também sentiu o peso da situação. Os olhares curiosos dos outros convidados começavam a se voltar para eles. Se ele a forçasse, se a expusesse ainda mais, estaria apenas confirmando os medos dela, arrastando-a para um furacão de inveja e comentários venenosos. Ele temia magoá-la, temia que ela não levasse a sério seus próprios sentimentos, e mais ainda, temia a maldade que a sociedade poderia despejar sobre ela se ele a escolhesse. Com um suspiro quase inaudível, Sebastian deu um passo para trás, criando a distância que Honora tanto desejava. Como desejar, Lady Honora? Ele disse, a voz um pouco mais fria, mas os olhos ainda fixos nela, carregados de uma promessa não dita. Honora, com o coração ainda batendo forte e a pele formigando com a lembrança da proximidade dele, conseguiu se afastar. Ela sentiu uma pontada de alívio misturada a uma dor estranha. Ela havia se afastado do perigo, do ridículo, mas no fundo sabia que havia se afastado de algo mais, algo que seu coração, contra todas as regras, ainda ansiava. A manhã seguinte ao chá, na casa da Sra. Finch, trouxe a Honora uma sensação estranha. Alívio, sim, por ter se afastado daquele perigo chamado Duque de Marrow, mas também uma pontada de perda, um vazio no peito que a fazia sentir-se mais sozinha do que nunca. Ela se forçou a mergulhar nas tarefas, buscando na rotina uma forma de anestesiar os sentimentos perigosos que Sebastian havia despertado. Lord Edwin Fairchild, seu irmão, tinha a mente longe das preocupações domésticas de Honora. Sua cabeça estava repleta de cálculos e planos, todos girando em torno de um único objetivo: casar bem suas filhas, Lady Eugênia e Lady Clara. Elas eram jovens, frescas e representavam o futuro da família. Cada baile, cada chá era uma oportunidade, e ele não desperdiçaria nenhuma. Honora percebia o brilho nos olhos do irmão quando ele falava dos pretendentes das filhas, o cuidado com que ele escolhia os convites, as festas. Era um contraste doloroso com a indiferença que ele demonstrava em relação a ela. Para Edwin, Honora era apenas a tia, a organizadora eficiente que garantia que tudo corresse bem para as verdadeiras estrelas da família, suas meninas. Ele nunca havia lhe perguntado sobre seus próprios sonhos, seus próprios desejos. Foi durante um jantar em família, alguns dias depois do chá, que Honora notou o olhar de Edwin se fixar nela de forma incomum. Sebastian Armitage havia se aproximado dela novamente naquele dia, durante um passeio no parque. Um breve encontro, quase um esbarrão, mas os olhos dele haviam se demorado nela, e uma conversa rápida e carregada de subtexto havia acontecido, longe dos ouvidos de Edwin. Mas Edwin, sempre atento ao que considerava útil, havia percebido o Duque se afastando dela, com um ar de frustração, e Honora com o rosto corado. Edwin franziu a testa. O Duque de Marrow era um prêmio e tanto, mas não para Honora. Ela era a tia, a solteirona. Se o Duque perdesse tempo flertando com Honora, isso poderia desviar sua atenção das jovens debutantes da casa. Ou pior, criar um burburinho que mancharia a reputação de suas filhas. A ideia de Sebastian Armitage sequer olhar para Honora com interesse era para Edwin um absurdo, uma indecência que ameaçava seus planos cuidadosamente arquitetados. Honora, ele disse, a voz seca durante o jantar. Espero que a senhora esteja se mantendo ocupada com os preparativos para o próximo baile. A lista de convidados ainda precisa de uma revisão minuciosa. Honora sentiu a pontada familiar de ser tratada como uma serva, não como sua irmã. Claro, Edwin, já está quase pronta.
Ele apenas assentiu, voltando a atenção para Lady Eugênia, que falava sobre um novo vestido. Mas Honora percebeu a tensão nos ombros dele, algo diferente do usual. Era como se ele a visse, de repente, não apenas como uma sombra, mas como um estorvo, uma pedra no caminho de seus planos. Naquela mesma noite, quando a casa Fairchild já estava mergulhada no silêncio da madrugada, Lord Edwin se sentou em seu escritório. A pena em sua mão deslizava sobre o papel, traçando palavras que seriam como agulhas no coração de Honora, se ela soubesse. Ele escrevia ao Duque de Merrow, com uma polidez fria e calculada, disfarçando sua verdadeira intenção. Prezado Duque de Merrow, ele começou com letras firmes. Escrevo-lhe com a maior das considerações pela sua posição e pelo futuro de minha família. Minha irmã mais velha, Lady Honora, embora uma mulher de grande valor e dedicação, tem uma natureza peculiar. Sua idade avançada e sua longa permanência em meu lar a tornaram, digamos, um tanto ingênua quanto às conveniências sociais. Edwin fez uma pausa, um sorriso ralo nos lábios. Peço-lhe, portanto, que não encoraje esperanças inadequadas na minha irmã mais velha. Seu coração é frágil, e ela facilmente poderia interpretar a gentileza de Vossa Graça como algo mais profundo. Minhas filhas, por outro lado, são jovens e cheias de vida, e certamente apreciariam a atenção de Vossa Graça de uma forma mais apropriada. Ele selou a carta com um lacre de cera, sem um pingo de culpa. Para Edwin, era apenas uma medida prática, uma forma de proteger a reputação da família e garantir que o duque, o prêmio cobiçado, olhasse para suas filhas e não para a tia solteirona que, em sua mente, já havia passado do prazo. A carta, enviada em segredo, era a semente de uma mentira, plantada para afastar qualquer chance de felicidade para Honora. Honora, alheia à traição silenciosa que havia sido enviada pelo correio, continuava sua rotina. Mas uma sensação de desconforto, uma sombra fria, começou a pairar sobre ela. Edwin estava mais distante, mais crítico, seus olhares carregados de um julgamento silencioso. Ela sentia que algo havia mudado, uma tensão invisível, mas palpável, no ar da casa. Não sabia o que era, mas o peso da invisibilidade, que já era pesado, parecia agora carregar também o peso do desdém. A manhã seguinte ao chá na casa da Sra. Finch trouxe a Honora uma sensação estranha. Alívio, sim, por ter se afastado daquele perigo chamado Duque de Merrow, mas também uma pontada de perda, um vazio no peito que a fazia sentir-se mais sozinha do que nunca. Ela se forçou a mergulhar nas tarefas, buscando na rotina uma forma de anestesiar os sentimentos perigosos que Sebastian havia despertado. Lord Edwin Fairchild, seu irmão, tinha a mente longe das preocupações domésticas de Honora. Sua cabeça estava repleta de cálculos e planos, todos girando em torno de um único objetivo: casar bem suas filhas, Lady Eugênia e Lady Clara. Elas eram jovens, frescas e representavam o futuro da família. Cada baile, cada chá, era uma oportunidade, e ele não desperdiçaria nenhuma. Honora percebia o brilho nos olhos do irmão quando ele falava dos pretendentes das filhas, o cuidado com que ele escolhia os convites, as festas. Era um contraste doloroso com a indiferença que ele demonstrava em relação a ela. Para Edwin, Honora era apenas a tia, a organizadora eficiente que garantia que tudo corresse bem para as verdadeiras estrelas da família, suas meninas. Ele nunca havia lhe perguntado sobre seus próprios sonhos, seus próprios desejos. Foi durante um jantar em família, alguns dias depois do chá, que Honora notou o olhar de Edwin se fixar nela de forma incomum. Sebastian Armitage havia se aproximado dela novamente naquele dia, durante um passeio no parque. Um breve encontro, quase um esbarrão, mas os olhos dele haviam se demorado nela, e uma conversa rápida e carregada de subtexto havia acontecido, longe dos ouvidos de Edwin. Mas Edwin, sempre atento ao que considerava útil, havia percebido o duque se afastando dela com um ar de frustração, e Honora com o rosto corado. Edwin franziu a testa. O Duque de Merrow era um prêmio e tanto, mas não para Honora. Ela era a tia, a solteirona.
Se o Duque perdesse tempo flertando com Honora, isso poderia desviar sua atenção das jovens debutantes da casa, ou pior, criar um burburinho que mancharia a reputação de suas filhas. A ideia de Sebastian Armitage sequer olhar para Honora com interesse era para Edwin um absurdo, uma indecência que ameaçava seus planos cuidadosamente arquitetados. Honora, ele disse, a voz seca durante o jantar. Espero que a senhora esteja se mantendo ocupada com os preparativos para o próximo baile. A lista de convidados ainda precisa de uma revisão minuciosa. Honora sentiu a pontada familiar de ser tratada como uma serva, não como sua irmã. Claro, Edwin, já está quase pronta. Ele apenas assentiu, voltando a atenção para Lady Eugênia, que falava sobre um novo vestido. Mas Honora percebeu a tensão nos ombros dele, algo diferente do usual. Era como se ele a visse de repente, não apenas como uma sombra, mas como um estorvo, uma pedra no caminho de seus planos. Naquela mesma noite, quando a casa Fairchild já estava mergulhada no silêncio da madrugada, Lord Edwin se sentou em seu escritório. A pena em sua mão deslizava sobre o papel, traçando palavras que seriam como agulhas no coração de Honora, se ela soubesse. Ele escrevia ao Duque de Marrow com uma polidez fria e calculada, disfarçando sua verdadeira intenção. Prezado Duque de Marrow, ele começou com letras firmes. Escrevo-lhe com a maior das considerações pela sua posição e pelo futuro de minha família. Minha irmã mais velha, Lady Honora, embora uma mulher de grande valor e dedicação, tem uma natureza. É peculiar. Sua idade avançada e sua longa permanência em meu lar a tornaram, digamos, um tanto ingênua quanto às conveniências sociais. Edwin fez uma pausa, um sorriso ralo nos lábios. Peço-lhe, portanto, que não encoraje esperanças inadequadas na minha irmã mais velha. Seu coração é frágil, e ela facilmente poderia interpretar a gentileza de Vossa Graça como algo mais profundo. Minhas filhas, por outro lado, são jovens e cheias de vida, e certamente apreciariam a atenção de Vossa Graça de uma forma mais apropriada. Ele selou a carta com um lacre de cera sem um pingo de culpa. Para Edwin, era apenas uma medida prática, uma forma de proteger a reputação da família e garantir que o Duque, o prêmio cobiçado, olhasse para suas filhas e não para a tia solteirona, que, em sua mente, já havia passado do prazo. A carta, enviada em segredo, era a semente de uma mentira plantada para afastar qualquer chance de felicidade para Honora. Honora, alheia à traição silenciosa que havia sido enviada pelo correio, continuava sua rotina. Mas uma sensação de desconforto, uma sombra fria começou a pairar sobre ela. Edwin estava mais distante, mais crítico, seus olhares carregados de um julgamento silencioso. Ela sentia que algo havia mudado, uma tensão invisível, mas palpável, no ar da casa. Não sabia o que era, mas o peso da invisibilidade, que já era pesado, parecia agora carregar também o peso do desdém. Na manhã seguinte, a carta chegou ao palacete do Duque de Marrow. Sebastian a pegou das mãos de seu secretário, reconhecendo o selo dos Fairchild. Seus dedos rasgaram o papel com uma pontada de curiosidade, que logo se transformou em uma fúria fria e silenciosa. Enquanto lia as palavras calculadas de Lord Edwin, o maxilar de Sebastian se apertava. Natureza peculiar, idade avançada, ingênua, esperanças inadequadas. Cada frase era um punhal, não para ele, mas para Honora. Ele podia ver a manipulação descarada, o desdém de um irmão que via a própria irmã como um estorvo, um objeto a ser movido para fora do caminho. A desvalorização de Honora, a mulher que ele havia encontrado tão genuína e serena em meio a tanta superficialidade, fez seu sangue ferver. Sebastian dobrou a carta novamente, não para descartá-la, mas para guardá-la. Não era um pedaço de papel a ser jogado fora, mas uma arma. Uma arma que ele usaria no momento certo para proteger Honora da baixeza de seu próprio irmão. Ele não a confrontaria imediatamente. Não daria a Edwin o prazer de ver sua raiva. Não exporia Honora a essa crueldade, ainda não. Mas a carta agora era um fogo que ardia em seu peito. Uma promessa silenciosa de que Edwin Fairchild pagaria por cada palavra. Nos dias que se seguiram, Honora percebeu uma mudança sutil,
mas inegável no Duque de Marrow. Em um novo evento social, um concerto no salão de Lady Ashworth, ele estava lá. Honora, como sempre, cuidava dos casacos e programas, misturando-se à tapeçaria de cores e sons. Quando seus olhos encontraram os dele, não houve o olhar intenso de antes, aquele que a fazia prender a respiração. Em vez disso, havia um certo ar de cautela, uma distância que ela não havia visto. Sebastian a olhou, sim, mas seu olhar era rápido, quase esquivo. Não havia o flerte sutil, a proximidade desconfortável que a fazia sentir-se tanto aterrorizada quanto secretamente desejada. Ele estava mais contido, mais distante. Seus olhos azuis pareciam mais frios, como o gelo em um lago. Ele não se aproximou. Não buscou uma conversa. Parecia, na verdade, evitar qualquer contato mais direto. Honora sentiu o coração apertar. Ela não sabia da carta, não sabia da fúria controlada de Sebastian. Para ela, aquilo era um recuo. O duque havia se cansado. Havia percebido o ridículo de seu interesse, a indecência de uma mulher de sua idade. A culpa que ela tanto tentava abafar voltou com força total. Era como se o universo estivesse confirmando sua mais profunda insegurança. Ela não era desejável. Ele havia visto seu erro e agora, simplesmente, se afastava. Uma dor amarga se instalou em seu peito. A breve e perigosa esperança que ele havia acendido, aquela faísca proibida, apagava-se lentamente, deixando apenas as cinzas da resignação. Honora se sentiu mais invisível do que nunca, mais tia solteirona do que antes, com a certeza de que seu tempo para o amor havia realmente passado e que sua única função era desaparecer na sombra, para que as outras pudessem brilhar. A sensação de que Sebastian havia recuado, de que a faísca perigosa havia se apagado, pesava sobre Honora como um cobertor molhado. Era um silêncio amargo, um vazio que doía mais do que a invisibilidade de antes. Ela se perguntava se ele, afinal, havia visto o que todos viam. Uma mulher que havia passado do seu tempo, uma tia cuja vida era apenas um eco das vidas de outras pessoas. Naquela semana, Honora se viu lembrando do passado com uma clareza dolorosa. Por mais de uma década, ela havia sido a figura constante, a sombra necessária na casa dos Fairchild. Lembrou-se do dia em que Lady Eugênia, sua primeira sobrinha a debutar, rasgou o vestido de baile horas antes da festa. Honora, então com 20 e poucos anos, havia passado a noite costurando, os dedos picados pela agulha, os olhos ardendo de cansaço, para que a jovem pudesse brilhar. E Eugênia brilhou sem sequer um obrigada que parecesse sincero. Ela se recordava dos invernos frios, quando passava horas na sala de costura, remendando e ajustando os casacos das sobrinhas, garantindo que estivessem sempre impecáveis para os passeios no parque. Seus próprios casacos, simples e já gastos, eram uma lembrança silenciosa de que seu conforto vinha sempre em segundo lugar. Os bailes, que para as jovens eram um sonho, para Honora eram um trabalho. Ela organizava as flores, supervisionava a cozinha, garantia que o champanhe não faltasse e que os convidados mais importantes fossem bem recebidos. Enquanto as sobrinhas dançavam, ela circulava, invisível, com um sorriso educado, mas o coração pesado. As piadas, os cochichos sobre a tia solteirona que era boa demais para se casar, haviam se tornado uma verdade em sua mente. Ela havia engolido cada uma delas, cada sorriso condescendente, cada olhar de pena. Com o tempo, Honora havia começado a acreditar que seu corpo, talvez um pouco mais curvo, suas mãos que trabalhavam sem parar, não eram mais dignas de um toque, de um desejo. Seu tempo havia passado, e ela havia aceitado essa verdade cruel como sua própria. A traição de ter tido sua própria juventude e suas oportunidades passadas para segundo plano em prol da família a havia marcado profundamente, fazendo-a crer em seu rótulo. Em um fim de tarde chuvoso, Honora estava no jardim, recolhendo as flores que haviam se dobrado com a tempestade. Ela usava um chale simples, e suas mãos, apesar do frio, trabalhavam com uma delicadeza que só ela tinha. Sebastian Armitage, o Duque de Marrow, passou de carro pela rua. Seus olhos, acostumados a buscar a beleza e a falsidade nos salões,
foram atraídos pela figura solitária no jardim. Ele a viu ali, curvada sobre as flores, a chuva fina molhando seus cabelos soltos por um momento. Não havia ninguém por perto, nenhuma sobrinha para impressionar, nenhum irmão para agradar. Ela estava apenas se cuidando. Sebastian notou a dedicação em cada movimento, a forma como ela parecia se importar com as pequenas flores esquecidas. Era um contraste gritante com a indiferença de Lord Edwin, que ele sabia, mal notava o jardim, a não ser quando precisava dele para um evento social. Os olhos de Sebastian se fixaram nela. Ele havia notado a forma como Edwin a tratava, como um recurso, uma ferramenta para gerenciar a casa, não como uma irmã. Ele se lembrou da carta do irmão, as palavras cruéis sobre a idade avançada e as esperanças inadequadas. A raiva reacendeu em seu peito, fria e controlada. Ele via a constante devoção de Honora à família e contrastava com a forma como ela era menosprezada, sua gentileza confundida com ingenuidade. Honora, sentindo um arrepio na nuca, ergueu os olhos e o viu. O carro do duque passava lentamente e ele a olhava. Não havia a cautela de antes, mas um olhar intenso, que durou um segundo a mais do que o esperado. Seus olhos, azuis como o céu depois da chuva, pareciam perfurá-la, como se vissem além do xale molhado e das mãos sujas de terra. Era um olhar que parecia dizer: "Eu vejo você." Ela sentiu o coração disparar, um calor perigoso se espalhando por seu corpo. Ele se foi tão rápido quanto apareceu, mas o olhar dele ficou, gravado em sua mente. Honora não sabia o que significava, mas naquele momento, por um breve e precioso instante, a dor do abandono se misturou a uma pontada de reconhecimento. Ela não era invisível para ele, e essa percepção, perigosa e proibida, fez com que as cinzas da esperança começassem a queimar novamente em seu peito. Para Sebastian Armitage, Duque de Merrow, a vida era uma gaiola de ouro, brilhante por fora, mas sufocante por dentro. Ele se via preso em um ciclo sem fim de bailes e chás, onde cada jovem debutante era uma potencial duquesa, e cada mãe, uma general em busca da melhor partida. A pressão de encontrar uma esposa era constante, um peso invisível que o acompanhava em cada salão, em cada conversa. Ele era o prêmio mais cobiçado e estava exausto de sê-lo. As moças, com seus sorrisos treinados e perguntas ensaiadas sobre cavalos e óperas, passavam diante dele como um desfile sem fim. Sebastian respondia com polidez, mas seu coração não se movia. Ele ansiava por algo real, por uma conversa que fosse além do tempo ou da última fofoca. A superficialidade de seu mundo o cansava, fazia-o sentir que estava perdendo uma vida autêntica, substituindo-a por um papel social que ele não havia escolhido, apenas herdado. O que significava o amor, o casamento, para além do dever e do status? Ele se perguntava isso em silêncio, enquanto as jovens riam e flertavam, alheias à sua profunda melancolia. Seus pensamentos, sem que ele percebesse, voltavam-se para Lady Honora. A imagem dela no jardim, sob a chuva fina, recolhendo flores com as mãos sujas de terra, contrastava fortemente com a artificialidade dos salões. Ela não estava tentando impressionar, não estava sorrindo para ele. Ela estava apenas sendo. Havia uma serenidade firme nela, uma calma que ele não encontrava em nenhuma outra mulher. Honora não era um prêmio, não era uma noiva em potencial na mente de todos, mas a cada vez que a via, ele sentia uma paz, um reconhecimento silencioso que o puxava para perto. Ele sabia que o interesse dele por ela era considerado uma excentricidade, uma brincadeira talvez, mas a cada dia, a intriga por aquela mulher que o via como um homem cansado, e não como um duque, crescia. Enquanto Sebastian lutava contra a gaiola de suas obrigações, Lord Edwin Fairchild, irmão de Honora, intensificava seus próprios planos. Ele havia notado que o Duque de Merrow, apesar da carta que ele mesmo havia enviado, ainda não havia se afastado completamente de Honora. Sebastian ainda a olhava, ainda parecia procurá-la mesmo que de longe. Isso irritava Edwin profundamente. O Duque deveria estar interessado em suas filhas, as jovens debutantes, não em sua irmã mais velha, que em sua visão já havia passado do prazo.
Edwin não confrontava Honora diretamente, mas seus comentários se tornaram mais afiados, mais cheios de um veneno sutil. Em um almoço de família, ele se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nas filhas, mas a voz alta o suficiente para que Honora, sentada à cabeceira, ouvisse. Minhas queridas, o casamento é a coisa mais importante na vida de uma jovem mulher, ele disse, com um tom de quem proferia uma grande verdade. É preciso escolher bem e rápido. A juventude é um bem precioso que, infelizmente, não dura para sempre. Ele lançou um olhar rápido para Honora, um olhar que não precisava de palavras para que ela entendesse o significado. Honora sentiu o comentário como uma facada em seu peito. A idade avançada, ingênua, esperanças inadequadas. As palavras da carta que ela não sabia que existia pareciam sussurrar em sua mente, repetidas agora pela voz do próprio irmão. Ela sentia o julgamento, a reafirmação de sua invisibilidade, a ideia de que seu tempo havia passado e que qualquer esperança era indecente. Em outra ocasião, enquanto as sobrinhas experimentavam novos vestidos para um próximo baile, Edwin observou Honora ajustando um dos laços. Honora, a senhora é uma bênção para esta casa com suas habilidades. Ninguém costura como a senhora. É uma pena que essas habilidades não tenham sido usadas para um propósito mais grandioso em sua própria vida, ele disse, com um sorriso condescendente. Mas é assim que é, não é? Algumas nascem para brilhar, outras para servir. Honora sentiu o rubor subir por seu rosto. Era uma humilhação velada, uma forma de lembrá-la de seu lugar, de sua função na família. Ele estava minando qualquer vestígio de esperança que Sebastian pudesse ter acendido, reafirmando que ela era apenas a tia solteirona, a serva, nunca a mulher digna de ser cortejada. A cada comentário, ela sentia o peso de sua idade, a culpa por desejar o que não lhe era permitido, e a certeza de que a sociedade e seu próprio irmão jamais a veriam de outra forma. A recessão de caridade na casa dos lords de Waverley fervilhava. Honora, na sessão de doações, organizava os itens, as risadas e a música distantes. Seu irmão, Lord Edwin, passava por ali, cumprimentando convidados e apresentando suas filhas. Para ele, Honora era uma peça de mobiliário, e o eco cruel, algumas nascem para brilhar, outras para servir. Era um lembrete constante de seu lugar. Então o ar mudou. Uma quietude sutil se espalhou antes dos sussurros. Sebastian Armitage, Duque de Marrow, havia chegado. Honora sentiu o coração dar um salto, derrubando uma estatueta. Não ousou olhar, mas sentiu a presença dele, uma onda de calor e poder. Seus olhos azuis fixaram nela com intensidade que parecia queimar, uma firmeza quase desafiadora. Honora sentiu o rosto esquentar. O desejo, misturado ao temor, borbulhava. Ele havia, realmente havia. E isso era perigoso. Ela lutava contra a vontade de encarar aquele olhar que prometia tanto e a aterrorizava. Sebastian observava a luta em seus olhos. Viu Lord Edwin se aproximar, lançando um olhar de desdém à irmã antes de sorrir forçadamente aos convidados. Honora, minha querida, disse Edwin, voz alta e autoritária. Ajude a Lady Pemberton a encontrar seu chale. Ela está com frio e a senhora é tão boa com essas coisas. Era uma forma de reafirmar seu papel de serva. Honora sentiu o rubor e a humilhação, mas assentiu, pronta para se afastar. Mas os olhos de Sebastian não deixaram Honora. Ele viu a dignidade dela, a forma como engolia a humilhação. A raiva em seu peito se intensificou. A carta de Edwin, guardada no bolso, parecia queimar. Não encoraje esperanças inadequadas na minha irmã mais velha. A hipocrisia e a crueldade eram insuportáveis. Sebastian deu um passo, interceptando Honora. A proximidade dele era um choque. O cheiro amadeirado de sua colônia a envolveu. Lady Honora, ele disse a voz baixa e firme, um rosnado que só ela ouvia. A senhora tem certeza de que Lady Pemberton precisa de seu chale mais do que de uma boa companhia para conversar sobre os livros que a senhora tem lido? Honora ergueu os olhos, surpresa. Era uma defesa sutil, mas clara. Ele a elevava lembrando a Edwin, e a ela mesma,
que era mais do que uma organizadora de chales. O olhar dele, cheio de intensidade, a fez prender a respiração. Uma mistura de desafio para Edwin e promessa silenciosa para ela. O poder dele era palpável, e ela sentia medo e fascínio avassalador pela forma como ele a defendia. Edwin, que observava, franziu a testa. E eu tenho certeza de que Lady Honora, com sua vasta experiência e inteligência, pode dividir seu tempo entre o útil e o agradável. Sebastian cortou, sua voz cheia de autoridade. Honora sentia o calor de seu olhar, uma chama perigosa que ameaçava derreter suas defesas. O desejo de se render, de se permitir ser vista e defendida, era quase insuportável. Mas o medo do ridículo, a crença em sua inadequação, a mantinha presa. Ela apenas assentiu, sentindo-se exposta e ao mesmo tempo estranhamente protegida por ele. Sebastian percebeu a hesitação dela. Ele deu um passo para trás, criando distância física, mas seus olhos permaneceram fixos nos dela por um segundo a mais. Aquela carta no bolso não era apenas uma arma contra Edwin, mas uma promessa que ele faria Honora se sentir digna. Ele sabia que ela merecia mais do que a invisibilidade e o desdém de seu irmão, e ele estava determinado a mostrar-lhe isso. A sensação de que Sebastian havia recuado, de que a faísca perigosa havia se apagado, pesava sobre Honora como um cobertor molhado. Era um silêncio amargo, um vazio que doía mais do que a invisibilidade de antes. Ela se perguntava se ele, afinal, havia visto o que todos viam. Uma mulher que havia passado do seu tempo, uma tia cuja vida era apenas um eco das vidas de outras pessoas. Naquela semana, Honora se viu lembrando do passado com uma clareza dolorosa. Por mais de uma década, ela havia sido a figura constante, a sombra necessária na casa dos Fairchild. Lembrou-se do dia em que Lady Eugênia, sua primeira sobrinha a debutar, rasgou o vestido de baile horas antes da festa. Honora, então, com 20 e poucos anos, havia passado a noite costurando, os dedos picados pela agulha, os olhos ardendo de cansaço, para que a jovem pudesse brilhar. E Eugênia brilhou, sem sequer um obrigada que parecesse sincero. Ela se recordava dos invernos frios, quando passava horas na sala de costura, remendando e ajustando os casacos das sobrinhas, garantindo que estivessem sempre impecáveis para os passeios no parque. Seus próprios casacos, simples e já gastos, eram uma lembrança silenciosa de que seu conforto vinha sempre em segundo lugar. Os bailes, que para as jovens eram um sonho, para Honora eram um trabalho. Ela organizava as flores, supervisionava a cozinha, garantia que o champanhe não faltasse e que os convidados mais importantes fossem bem recebidos. Enquanto as sobrinhas dançavam, ela circulava invisível com um sorriso educado, mas o coração pesado. As piadas, os cochichos sobre a tia solteirona que era boa demais para se casar, haviam se tornado uma verdade em sua mente. Ela havia engolido cada uma delas, cada sorriso condescendente, cada olhar de pena. Com o tempo, Honora havia começado a acreditar que seu corpo, talvez um pouco mais curvo, suas mãos que trabalhavam sem parar, não eram mais dignas de um toque, de um desejo. Seu tempo havia passado, e ela havia aceitado essa verdade cruel como sua própria. A traição de ter tido sua própria juventude e suas oportunidades passadas para segundo plano em prol da família a havia marcado profundamente, fazendo-a crer em seu rótulo. Em um fim de tarde chuvoso, Honora estava no jardim recolhendo as flores que haviam se dobrado com a tempestade. Ela usava um chale simples e suas mãos, apesar do frio, trabalhavam com uma delicadeza que só ela tinha. Sebastian Armitage, o Duque de Merrow, passou de carro pela rua. Seus olhos, acostumados a buscar a beleza e a falsidade nos salões, foram atraídos pela figura solitária no jardim. Ele a viu ali curvada sobre as flores, a chuva fina molhando seus cabelos soltos por um momento. Não havia ninguém por perto, nenhuma sobrinha para impressionar, nenhum irmão para agradar. Ela estava apenas. Se cuidando. Sebastian notou a dedicação em cada movimento, a forma como ela parecia se importar com as pequenas flores esquecidas. Era um contraste gritante com a indiferença de Lord Edwin, que ele sabia, mal notava o jardim,
a não ser quando precisava dele para um evento social. Os olhos de Sebastian se fixaram nela. Ele havia notado a forma como Edwin a tratava, como um recurso, uma ferramenta para gerenciar a casa, não como uma irmã. Ele se lembrou da carta do irmão, as palavras cruéis sobre a idade avançada e as esperanças inadequadas. A raiva reacendeu em seu peito, fria e controlada. Ele via a constante devoção de Honora à família e contrastava com a forma como ela era menosprezada, sua gentileza confundida com ingenuidade. Honora, sentindo um arrepio na nuca, ergueu os olhos e o viu. O carro do duque passava lentamente e ele a olhava. Não havia a cautela de antes, mas um olhar intenso, que durou 1 segundo a mais do que o esperado. Seus olhos, azuis como o céu depois da chuva, pareciam perfurá-la, como se vissem além do xale molhado e das mãos sujas de terra. Era um olhar que parecia dizer: "Eu vejo você." Ela sentiu o coração disparar, um calor perigoso se espalhando por seu corpo. Ele se foi tão rápido quanto apareceu, mas o olhar dele ficou, gravado em sua mente. Honora não sabia o que significava, mas naquele momento, por um breve e precioso instante, a dor do abandono se misturou a uma pontada de reconhecimento. Ela não era invisível para ele, e essa percepção, perigosa e proibida, fez com que as cinzas da esperança começassem a queimar novamente em seu peito. Para Sebastian Armitage, Duque de Merrill, a vida era uma gaiola de ouro, brilhante por fora, mas sufocante por dentro. Ele se via preso em um ciclo sem fim de bailes e chás, onde cada jovem debutante era uma potencial duquesa, e cada mãe, uma general em busca da melhor partida. A pressão de encontrar uma esposa era constante, um peso invisível que o acompanhava em cada salão, em cada conversa. Ele era o prêmio mais cobiçado e estava exausto de sê-lo. As moças, com seus sorrisos treinados e perguntas ensaiadas sobre cavalos e óperas, passavam diante dele como um desfile sem fim. Sebastian respondia com polidez, mas seu coração não se movia. Ele ansiava por algo real, por uma conversa que fosse além do tempo ou da última fofoca. A superficialidade de seu mundo o cansava, fazia-o sentir que estava perdendo uma vida autêntica, substituindo-a por um papel social que ele não havia escolhido, apenas herdado. O que significava o amor, o casamento, para além do dever e do status? Ele se perguntava isso em silêncio, enquanto as jovens riam e flertavam, alheias à sua profunda melancolia. Seus pensamentos, sem que ele percebesse, voltavam-se para a Lady Honora. A imagem dela no jardim, sob a chuva fina, recolhendo flores com as mãos sujas de terra, contrastava fortemente com a artificialidade dos salões. Ela não estava tentando impressionar, não estava sorrindo para ele. Ela estava apenas sendo. Havia uma serenidade firme nela, uma calma que ele não encontrava em nenhuma outra mulher. Honora não era um prêmio, não era uma noiva em potencial na mente de todos, mas a cada vez que a via, ele sentia uma paz, um reconhecimento silencioso que o puxava para perto. Ele sabia que o interesse dele por ela era considerado uma excentricidade, uma brincadeira talvez, mas a cada dia, a intriga por aquela mulher que o via como um homem cansado, e não como um duque, crescia. Enquanto Sebastian lutava contra a gaiola de suas obrigações, Lord Edwin Fairchild, irmão de Honora, intensificava seus próprios planos. Ele havia notado que o Duque de Merrill, apesar da carta que ele mesmo havia enviado, ainda não havia se afastado completamente de Honora. Sebastian ainda a olhava, ainda parecia procurá-la mesmo que de longe. Isso irritava Edwin profundamente. O Duque deveria estar interessado em suas filhas, as jovens debutantes, não em sua irmã mais velha, que em sua visão já havia passado do prazo. Edwin não confrontava Honora diretamente, mas seus comentários se tornaram mais afiados, mais cheios de um veneno sutil. Em um almoço de família, ele se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nas filhas, mas a voz alta o suficiente para que Honora, sentada à cabeceira, ouvisse. Minhas queridas, o casamento é a coisa mais importante na vida de uma jovem mulher, ele disse, com um tom de quem proferia uma grande verdade. É preciso escolher bem e rápido.
A juventude é um bem precioso que, infelizmente, não dura para sempre. Ele lançou um olhar rápido para Honora, um olhar que não precisava de palavras para que ela entendesse o significado. Honora sentiu o comentário como uma facada em seu peito. A idade avançada, ingênua, esperanças inadequadas. As palavras da carta que ela não sabia que existia pareciam sussurrar em sua mente, repetidas agora pela voz do próprio irmão. Ela sentia o julgamento, a reafirmação de sua invisibilidade, a ideia de que seu tempo havia passado e que qualquer esperança era indecente. Em outra ocasião, enquanto as sobrinhas experimentavam novos vestidos para um próximo baile, Edwin observou Honora ajustando um dos laços. "Honora, a senhora é uma bênção para esta casa com suas habilidades. Ninguém costura como a senhora. É uma pena que essas habilidades não tenham sido usadas para um propósito mais grandioso em sua própria vida", ele disse, com um sorriso condescendente. "Mas é assim que é, não é? Algumas nascem para brilhar, outras para servir." Honora sentiu o rubor subir por seu rosto. Era uma humilhação velada, uma forma de lembrá-la de seu lugar, de sua função na família. Ele estava minando qualquer vestígio de esperança que Sebastian pudesse ter acendido, reafirmando que ela era apenas a tia solteirona, a serva, nunca a mulher digna de ser cortejada. A cada comentário, ela sentia o peso de sua idade, a culpa por desejar o que não lhe era permitido, e a certeza de que a sociedade e seu próprio irmão jamais a veriam de outra forma. A recessão de caridade na casa dos lords de Waverley fervilhava. Honora, na sessão de doações, organizava os itens, as risadas e a música distantes. Seu irmão, Lord Edwin, passava por ali, cumprimentando convidados e apresentando suas filhas. Para ele, Honora era uma peça de mobiliário, e o eco cruel: algumas nascem para brilhar, outras para servir. Era um lembrete constante de seu lugar. Então o ar mudou. Uma quietude sutil se espalhou antes dos sussurros. Sebastian Armitage, Duque de Marrow, havia chegado. Honora sentiu o coração dar um salto, derrubando uma estatueta. Não ousou olhar, mas sentiu a presença dele, uma onda de calor e poder. Seus olhos azuis fixaram nela com intensidade que parecia queimar, uma firmeza quase desafiadora. Honora sentiu o rosto esquentar. O desejo, misturado ao temor, borbulhava. Ele havia, realmente havia. E isso era perigoso. Ela lutava contra a vontade de encarar aquele olhar que prometia tanto e a aterrorizava. Sebastian observava a luta em seus olhos. Viu Lord Edwin se aproximar, lançando um olhar de desdém à irmã antes de sorrir forçadamente aos convidados. "Honora, minha querida", disse Edwin, voz alta e autoritária. "Ajude a Lady Pemberton a encontrar seu chale. Ela está com frio e a senhora é tão boa com essas coisas." Era uma forma de reafirmar seu papel de serva. Honora sentiu o rubor e a humilhação, mas assentiu, pronta para se afastar. Mas os olhos de Sebastian não deixaram Honora. Ele viu a dignidade dela, a forma como engolia a humilhação. A raiva em seu peito se intensificou. A carta de Edwin, guardada no bolso, parecia queimar. "Não encoraje esperanças inadequadas na minha irmã mais velha." A hipocrisia e a crueldade eram insuportáveis. Sebastian deu um passo, interceptando Honora. A proximidade dele era um choque. O cheiro amadeirado de sua colônia a envolveu. "Lady Honora", ele disse, a voz baixa e firme, um rosnado que só ela ouvia. "A senhora tem certeza de que Lady Pemberton precisa de seu chale mais do que de uma boa companhia para conversar sobre os livros que a senhora tem lido?" Honora ergueu os olhos, surpresa. Era uma defesa sutil, mas clara. Ele a elevava, lembrando a Edwin e a ela mesma, que era mais do que uma organizadora de chales. O olhar dele, cheio de intensidade, a fez prender a respiração. Uma mistura de desafio para Edwin e promessa silenciosa para ela. O poder dele era palpável, e ela sentia medo e fascínio avassalador pela forma como ele a defendia. Edwin, que observava, franziu a testa. "E eu tenho certeza de que Lady Honora, com sua vasta experiência e inteligência, pode dividir seu tempo entre o útil e o agradável."
Sebastian cortou, sua voz cheia de autoridade. Honora sentia o calor de seu olhar, uma chama perigosa que ameaçava derreter suas defesas. O desejo de se render, de se permitir ser vista e defendida, era quase insuportável. Mas o medo do ridículo, a crença em sua inadequação, a mantinha presa. Ela apenas assentiu, sentindo-se exposta e ao mesmo tempo estranhamente protegida por ele. Sebastian percebeu a hesitação dela. Ele deu um passo para trás, criando distância física, mas seus olhos permaneceram fixos nos dela por um segundo a mais. Aquela carta no bolso não era apenas uma arma contra Edwin, mas uma promessa que ele faria a Honora se sentir digna. Ele sabia que ela merecia mais do que a invisibilidade e o desdém de seu irmão, e ele estava determinado a mostrar-lhe isso. Alguns dias depois, um pequeno evento de caridade para crianças órfãs aconteceu na igreja local. Era um evento simples, sem o brilho e a ostentação dos grandes bailes, e Honora se sentia mais à vontade ali. Ela ajudava a organizar os brinquedos e as roupas doadas, seu rosto suave e um raro sorriso nos lábios, enquanto interagia com as crianças. De repente, um barulho alto de porcelana caindo quebrou a calma. Lady Clara, uma das sobrinhas de Honora, havia acidentalmente derrubado uma pilha de xícaras de chá, fazendo-as quebrar em pedacinhos no chão. Clara, com o rosto vermelho de vergonha, começou a chorar. "Oh, sua desastrada!" Lady Eugênia sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem, os olhos fixos na tia. "É uma sorte que tia Honora esteja aqui para limpar sua bagunça, como sempre." Outras damas ao redor riram discretamente, e Honora sentiu o rubor subir por seu rosto. Era uma humilhação pública, uma lembrança de seu papel de solucionadora de problemas, de tia que serve. Ela sentiu o peso da vergonha de Clara, e o seu próprio, enquanto se agachava para recolher os cacos. Naquele exato instante, Sebastian Armitage entrou na igreja. Seus olhos varreram o ambiente, e ele viu Honora no chão, as mãos recolhendo a porcelana quebrada, enquanto as sobrinhas e outras damas a observavam com um misto de superioridade e pena. A raiva de Sebastian se acendeu, fria e intensa. Ele caminhou com passos firmes e silenciosos até o grupo. "Lady Clara", a voz dele soou clara e suave, mas com uma autoridade inegável. "Não se preocupe com isso. Acidentes acontecem. Lady Honora, por favor, permita-me." Sebastian se ajoelhou ao lado de Honora. Suas mãos grandes e fortes começaram a ajudar a recolher os cacos com uma delicadeza surpreendente. Honora sentiu o choque da proximidade, o calor do corpo dele tão perto do seu. A respiração suspendeu-se em sua garganta. Os olhos dele, tão próximos, encontraram os dela. Havia uma intensidade, uma promessa silenciosa de proteção que a fez tremer. "É perigoso, Duque", ela sussurrou, a voz embargada. "Não mais perigoso do que permitir que a gentileza seja confundida com servidão." Ele respondeu, a voz tão baixa que apenas ela ouvia, mas carregada de um controle que fez seu coração disparar. Ele não estava apenas ajudando a limpar. Ele estava defendendo-a, elevando-a, e a mistura de medo e fascínio que ela sentia era avassaladora. As outras damas ficaram em silêncio, chocadas com a atitude do Duque. Quando todos os cacos foram recolhidos, Sebastian se levantou, oferecendo a mão a Honora. O toque de seus dedos, firmes e quentes, enviou um choque elétrico por sua pele. Ele a ajudou a se levantar, e seus olhos não a deixaram fixos nela com uma intensidade que parecia queimar. Sebastian então se virou para as sobrinhas. "Lady Eugênia, Lady Clara", disse ele, a voz calma, mas com um tom que não admitia réplicas. "Uma dama de verdade oferece ajuda, não julgamento. A senhora Honora é um exemplo de dedicação, e tal virtude merece respeito, não comentários fúteis." O olhar dele, penetrante, fez as sobrinhas baixarem os olhos, envergonhadas. Honora sentiu o coração bater forte, uma mistura de embaraço por ser o centro das atenções, e uma gratidão tão profunda que a fez quase chorar. Ele a havia defendido, não apenas com palavras, mas com gestos. Ele havia a visto e a valorizado diante de todos que a viam como uma simples tia solteirona.
Naquele momento, enquanto os olhos de Sebastian se fixavam nos dela, Honora sentiu uma onda de emoção. Ele não era apenas um duque, era um homem que a enxergava, que a protegia. E ela sentiu o desejo, antes tão culpado, ressurgir com uma força avassaladora. Sebastian, por sua vez, sentiu a frustração crescer. A forma como Edwin e suas filhas tratavam Honora era inaceitável. A carta de Edwin que ele carregava no bolso pesava como uma pedra. Ele queria puxá-la, revelá-la ali, para que todos soubessem a baixeza do irmão de Honora, para que ela soubesse que ele a valorizava acima de tudo. Seus dedos tocaram a carta no bolso. A vontade de rasgá-la em pedaços diante de Edwin e de todos ali era quase incontrolável. Ele queria que Honora visse, que compreendesse suas intenções, que seu interesse não era uma brincadeira, mas algo profundo e verdadeiro. Mas ele se conteve. Revelar a carta agora, em meio a um evento de caridade, seria um escândalo ainda maior para Honora. Seria arrastá-la para o centro de um furacão ainda maior, e ele não queria magoá-la. Ele a protegeria, mas a seu tempo, à sua maneira. O dilema apertava seu peito. Ele recuou, mas a decisão estava tomada. Ele a protegeria, e faria Edwin pagar. Honora, alheia à batalha interna de Sebastian, sentiu o olhar dele se suavizar por um breve momento, antes de ele se afastar com um aceno de cabeça. Ela sentiu uma pontada de esperança, perigosa e proibida, acender em seu peito. Ele a via, a defendia. Mas o medo do ridículo, a crença em sua própria inadequação, ainda a prendia. Por quanto tempo ela conseguiria lutar contra a promessa silenciosa que os olhos dele faziam? Ainda sentindo o calor do olhar de Sebastian na igreja, Honora se viu alguns dias depois em um encontro inesperado. Não era um baile, nem um chá formal, mas um passeio no jardim de Kew, um lugar público, mas com muitos cantinhos para se perder. Ele a havia convidado com uma simplicidade que a surpreendeu. Um bilhete entregue por um mensageiro, sem a pompa que se esperaria de um duque. Honora, contra seu bom senso, havia aceito. A curiosidade e uma pontada de algo mais forte a puxavam. Um desejo de entender por que ele, de todos os homens, havia. Eles caminhavam por uma alameda ladeada por árvores antigas. O silêncio que se formava entre eles era diferente do silêncio de sua invisibilidade. Era um silêncio que parecia convidar à fala. Honora sentia os olhares discretos de outros passeantes, curiosos com a figura do duque ao lado dela, a tia solteirona. A culpa, como sempre, tentava se instalar, mas o ar tranquilo do jardim a impedia de apertar seu peito por completo. Sebastian foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele parou diante de um canteiro de rosas, seus olhos fixos nas flores vermelhas. Mas Honora sentiu que ele a olhava de verdade. Ser o Duque de Marrow, Lady Honora, é como viver em uma vitrine, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro que o vento levava. Todos olham, todos julgam, todos esperam. E poucos veem o homem por trás do título. Estou cansado de sorrisos vazios, de conversas que não dizem nada. Cansado de ser um prêmio. Ele suspirou. Um som pesado que Honora sentiu em seu próprio peito. Era a exaustão não do corpo, mas da alma, de carregar um peso invisível. Ninguém nunca havia falado assim com ela com tamanha verdade, especialmente um homem tão poderoso. Ela entendia aquele cansaço. Seu próprio coração batia de forma estranha, uma mistura de pena e um reconhecimento profundo. Eu entendo, Duque, ela começou, a voz um pouco embargada pela surpresa e pela emoção. Viver à sombra, ser definida por um papel que não se escolheu, é um fardo pesado. Ele se virou para ela e seus olhos azuis como o céu de verão a encontraram com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não havia mais a cautela de antes, nem a distância imposta. Havia apenas uma conexão, uma verdade silenciosa que passava entre eles. A senhora sabe o que é isso, não é? Ele perguntou, mas soou como uma afirmação dolorosa. Ser a Lady Honora Fairchild, a tia solteirona que sempre resolve tudo, mas que ninguém realmente vê? Honora sentiu um arrepio. Ele não apenas a via, ele a compreendia. Ele via a mulher por trás da tia, a pessoa que se escondera por trás de tantos deveres.
Era como se ele tivesse lido seus pensamentos mais íntimos, aqueles que ela não ousava sequer confessar a si mesma. Eu. É assim, ela respondeu, a voz quase inaudível. O peso dos rótulos da invisibilidade, da solidão que ela carregava há anos, parecia levemente aliviado por ter alguém que, afinal, entendia. Dediquei minha vida a garantir que as outras pessoas brilhassem, e com isso perdi o brilho da minha própria vida. Uma dor antiga ressurgiu, mas pela primeira vez, ela não se sentia sozinha com ela. Sebastian deu um passo mais perto, e Honora sentiu o calor do corpo dele. A proximidade era quase insuportável, mas ela não conseguia se afastar. O perfume amadeirado de sua colônia a envolveu. Ninguém deveria perder seu brilho, Lady Honora. Ninguém. Os olhos dele, fixos nos dela, pareciam prometer uma verdade que a assustava e a seduzia. A senhora me vê, Lady Honora, e eu a vejo. A voz dele era um sussurro, e cada palavra parecia um toque em sua pele. Ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, uma mistura de medo e um desejo proibido que a estava consumindo. Por um momento, a idade, o título, as expectativas da sociedade, tudo pareceu diminuir, ficar pequeno diante daquela conexão genuína. Eles não eram o Duque e a tia solteirona, mas apenas Sebastian e Honora, duas almas cansadas que se reconheciam. O coração dela batia forte e a respiração estava suspensa. Ele não havia tocado sua mão, mas o olhar dele era um toque muito mais profundo, um que prometia que ela nunca mais seria invisível. Ela sentiu uma semente de esperança, perigosa e doce, brotar em seu peito e, pela primeira vez em muito tempo, Honora não tentou abafá-la. A conversa no jardim de Kew havia sido como um raio de sol em um dia cinzento para Honora. As palavras de Sebastian, sua compreensão, o modo como ele havia, além dos rótulos, haviam plantado uma semente delicada em seu peito. O desejo, antes tão culpado e proibido, não parecia mais tão indecente. Quando Sebastian a olhava com aquele respeito e admiração, era como se ele estivesse lavando anos de poeira de seu coração. Ela se permitiu sonhar, mesmo que timidamente, com um futuro que nunca achou que poderia ser seu. Nos dias que se seguiram, Honora notou uma mudança sutil, mas poderosa, na forma como Sebastian se aproximava dela. Não havia mais a cautela do chá de Lady Finch, nem a distância forçada. Ele parecia ter tomado uma decisão silenciosa. Em vez de se afastar, ele a procurava, mas de uma maneira que Honora percebia ser feita para não expô-la ainda mais à fofoca. Era um desafio às convenções, mas um desafio sussurrado, discreto. Um dia, um bilhete chegou para ela não com o selo do Duque, mas de um amigo próximo, convidando-a para visitar uma nova exposição de pinturas em uma galeria menor, longe do burburinho dos grandes salões. Honora sabia que o convite vinha dele. Lá, no meio de cores vibrantes e pinceladas ousadas, Sebastian se encontrou com ela. Ele não a monopolizou, mas garantiu que seus caminhos se cruzassem. «Esta pintura me lembra a senhora, Lady Honora», ele disse, parando diante de um quadro de uma paisagem de inverno, com uma árvore robusta e solitária, mas com um brilho dourado no horizonte. Seus olhos, azuis e intensos, não estavam na tela, mas fixos nela, como se a cena fosse apenas um pretexto para um olhar mais profundo. Firme, forte e com uma beleza que se revela para quem sabe realmente olhar. Honora sentiu o calor subir por seu rosto. Era uma declaração sutil, mas clara. Ele a via, não como uma flor efêmera, mas como algo eterno, valioso. A proximidade dele na galeria, o som baixo de sua voz apenas para ela, fazia seu coração bater de forma descompassada. Ela sentia o poder dele, não como uma ameaça, mas como uma proteção, e a mistura de medo e fascínio era inebriante. Ele começou a enviar-lhe pequenos presentes, não joias ou flores extravagantes que atrairiam atenção, mas algo mais pessoal. Um livro raro que ele sabia que ela procurava, ou uma partitura de música que ela havia mencionado gostar. Cada item era um lembrete silencioso de que ele a ouvia, que ele se lembrava dos pequenos detalhes sobre ela. Sebastian não estava cortejando uma debutante, ele estava cortejando uma mulher com alma.
E isso tocava a Honora de uma forma que ela nunca imaginou. Em outro passeio, desta vez em um parque público, ele arranjou para que se encontrassem por acaso. Eles caminhavam lado a lado, a distância entre seus corpos diminuindo a cada passo, até que suas mãos quase se roçavam. Honora sentia a eletricidade, a antecipação. A respiração ficava suspensa em sua garganta a cada vez que ele se inclinava para sussurrar um comentário, seu hálito quente em sua orelha. Seu riso, Lady Honora, é um som raro e precioso, ele disse um dia, após ela ter rido de uma observação espirituosa dele. O olhar dele estava fixo em seus lábios, e Honora sentiu o desejo proibido e ardente de se perder naquele olhar, de responder àquele flerte. O controle que ele exercia, com seu olhar penetrante e sua voz baixa e firme, era avassalador, e ela sentia-se ao mesmo tempo rendida e terrivelmente viva. Honora sentia seu conflito interno diminuir a cada encontro. A culpa ainda sussurrava em sua mente, mas a voz de Sebastian, a forma como ele a olhava com tanto respeito e admiração, era mais alta. Ele não a via como a tia solteirona, mas como uma mulher digna de desejo. Ela não estava mais apenas existindo na sombra, ela estava começando a brilhar, e o brilho vinha do olhar dele. A semente de esperança que havia sido plantada no jardim agora começava a crescer, tímida, mas persistente, regada pela atenção e pelo desejo de Sebastian. Ela se permitia sonhar, não mais em segredo, mas com uma certeza crescente de que talvez, apenas talvez, seu tempo para o amor não tivesse passado, afinal. A semente de esperança plantada pelos olhares e palavras de Sebastian crescia em Honora, um broto delicado no solo de seu coração. Ela se permitia timidamente sonhar, mas a casa dos Fairchild, sempre um palco de aparências, logo lembraria a ela que nem todos viam essa esperança com bons olhos. Lord Edwin, seu irmão, notara a mudança nos ares. Sebastian não havia se afastado como Edwin esperava, nem como Honora temia. O duque continuava a procurar por ela, mesmo que de forma discreta, e isso irritava Edwin profundamente. Para ele, o duque era um prêmio para suas filhas jovens, não um passatempo para sua irmã mais velha. Edwin não falava abertamente, mas suas palavras, como veneno lento, começaram a se espalhar. Em conversas com as filhas e outras damas da família, ele plantava ideias, sussurrava comentários sobre certos envolvimentos impróprios e expectativas infundadas. Ele não precisava ser explícito, a sociedade faria o resto. O duque é um homem de grande coração, mas um tanto excêntrico, não acham? Ele comentou casualmente em um almoço, olhando para Lady Eugênia e Lady Clara. Ele tem uma inclinação a ser gentil com todos, até mesmo com aqueles que não estão acostumados a tanta atenção. As sobrinhas pegaram a deixa e os sussurros começaram a se espalhar como um incêndio silencioso. A tia Honora realmente pensa que tem uma chance? Lady Eugênia cochichou para Lady Clara durante um baile, enquanto Honora, como sempre, supervisionava a mesa de doces. É um pouco ridículo, não é? Um homem tão jovem, tão cobiçado com a nossa tia solteirona? Honora sentiu a pontada familiar em seu coração. As risadas abafadas, os olhares de pena e de escárnio. A culpa, que Sebastian havia tão cuidadosamente acalmado, voltou com força. Ela sentiu o rubor subir por seu rosto, a vergonha de ser alvo de fofocas tão cruéis. A esperança que Sebastian havia acendido parecia agora uma chama fraca, ameaçada por um vento gelado. Ela era inadequada, velha, e a ideia de ser vista ao lado dele como sua duquesa era, de fato, para muitos, um escândalo. Sebastian, percebendo os olhares e os cochichos, tentava se aproximar de Honora com mais discrição, mas sua frustração crescia. Ele via o peso que aqueles comentários causavam nela, a forma como ela se encolhia, voltando a ser a sombra que havia sido por tanto tempo. A carta de Edwin, ainda guardada em seu bolso, ardia. Ele sabia a origem daquele veneno. Uma tarde, Honora estava no salão de visitas, certificando-se de que os arranjos de flores estivessem perfeitos para uma reunião de leitura. A porta estava entreaberta, e ela ouviu vozes vindo do escritório de Edwin. Era a voz dele, e a de sua tia, Lady Agatha,
uma mulher sempre pronta para uma boa fofoca e com uma lealdade cega a Edwin. Eu lhe digo, Agatha, o Duque tem uma fixação estranha, Edwin disse, a voz baixa, mas clara. Pensei que minha carta o faria recuar, mas ele continua a orbitar em torno de Honora. Que indecência! Ele deveria estar de olho em Eugênia ou Clara, não em minha irmã mais velha. Está arruinando suas chances. Mas o que o senhor fez, Edwin? Lady Agatha perguntou, com um tom de curiosidade maliciosa. Eu escrevi a ele, Edwin respondeu com um suspiro pesado. Deixei claro que ela tem uma natureza ingênua, que não deveria encorajar esperanças inadequadas na minha irmã. É para o bem dela, claro, para que não se envergonhe mais do que já se envergonhou. Honora sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras ecoaram em sua mente. O irmão, a tia mais velha, esperanças inadequadas, envergonhe. Uma frieza tomou conta dela, um choque que a deixou sem ar. O irmão. Seu próprio irmão havia escrito ao Duque tentando afastá-lo. Não era apenas a sociedade, as sobrinhas, era Edwin. Ele a via como um estorvo, uma ameaça aos seus planos para as filhas. Ela não ouviu mais nada. O som de seu próprio coração batendo forte abafou o resto da conversa. Uma traição, uma manipulação cruel, vinda da pessoa que ela havia servido fielmente por tantos anos. A desconfiança gelou suas veias. Ela não sabia o conteúdo exato da carta, mas o fragmento que ouvira era suficiente para plantar uma dúvida profunda e amarga em seu coração. Honora se afastou da porta, as mãos tremendo. Ele não queria apenas que ela fosse invisível. Ele queria ativamente sabotar qualquer chance de felicidade que ela pudesse ter. Sebastian, o Duque que a via, que a defendia, agora parecia ainda mais distante, enredado em uma trama que ela mal começava a compreender. Uma teia de mentiras e preconceitos tecida por seu próprio irmão. O que Sebastian realmente sentia, então? Ele a cortejava sim, mas agora ela sabia que havia uma força invisível trabalhando contra eles. Ele sabia da carta? Ele a estava protegendo ou apenas seguindo o jogo de Edwin? A certeza de que seu irmão estava ativamente manipulando sua vida foi uma ferida que se abriu em seu peito, mais dolorosa do que qualquer piada sobre sua idade. A esperança de Honora, recém-descoberta, agora se via presa em uma trama de mentiras e segredos, e o futuro que antes parecia brilhar, agora estava coberto por uma sombra fria de incerteza. O chá de família na casa dos Fairchild estava montado no salão principal, um espetáculo de porcelana fina, prata brilhante e quitutes delicados. Honora, como sempre, havia supervisionado cada detalhe. As xícaras estavam alinhadas, os bolos cortados em fatias perfeitas, o chá morno e perfumado. Ela se movia entre as mesas, ajustando um arranjo de flores aqui, recolhendo um guardanapo ali, sua presença discreta, quase invisível para a maioria. As sobrinhas Lady Eugênia e Lady Clara, com seus vestidos novos e sorrisos confiantes, sentavam-se em grupos, rindo e conversando em voz alta. Outros convidados, parentes distantes e amigos próximos, enchiam o salão com um burburinho animado. Para Honora, era mais um dia de serviço, mais uma tarde em que ela garantia o brilho alheio, enquanto sua própria luz permanecia apagada. Apesar da rotina, o coração de Honora carregava um peso diferente. As palavras de Sebastian, seus olhares, a semente de esperança que ele havia plantado, lutavam contra a dúvida e a dor que a descoberta da carta de Edwin havia causado. Ela se sentia dividida, exposta, e a cada risada das sobrinhas, a cada olhar de Lady Agatha, a tia fofoqueira, ela sentia o medo do ridículo apertar seu peito. A ideia de que ela, a tia solteirona, pudesse ter sonhos românticos era um absurdo para todos eles. Ela estava perto de um grupo de senhoras, repondo os biscoitos de gengibre quando ouviu. A voz de Lady Eugênia, um pouco alta demais, carregada de uma ironia cruel. Ora, mas vocês viram o Duque de Marrow no último passeio no parque? Eugênia perguntou, os olhos brilhando de malícia, lançando um olhar rápido para Honora, que estava de costas. Ele parece estar se divertindo muito com a nossa querida tia Honora. Que estranho, não acham? Um risinho abafado veio de Lady Clara.
Sim, Eugênia. É peculiar. Um homem tão jovem, tão disputado, e a tia Honora. A voz dela era um lamento fingido, cheio de zombaria. Honora sentiu o coração despencar no peito. O ar pareceu rarear. Ela prendeu a respiração, as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a bandeja. A velha ferida, aquela que ela pensou estar cicatrizada, abriu-se novamente, mais profunda e mais dolorosa do que nunca. Pobre tia solteirona, Eugênia continuou, sua voz ainda mais alta com a intenção clara de ser ouvida por todos. As palavras eram como agulhas, uma a uma, perfurando a pouca esperança que Honora havia permitido florescer. Ela deve estar delirando de alegria com a atenção. Mas todos sabemos que é apenas a gentileza do Duque. Ele jamais a pediria em casamento. Ela já passou do tempo, não é? Ninguém a pediria em casamento agora. As risadas antes abafadas agora soavam mais claras, mais cruéis, ecoando pelo salão. Honora sentiu os olhares de pena e de escárnio sobre suas costas, mesmo sem se virar. O rubor subiu por seu rosto, uma onda de vergonha tão intensa que a fez querer desaparecer, afundar no chão em qualquer lugar onde não pudesse ser vista. Acreditavam que ela não seria pedida em casamento, que seu tempo havia passado, que era ridículo sequer imaginar. E ela, em seu íntimo, sabia que eles tinham razão. A esperança que Sebastian havia acendido, a sensação de ser vista, de ser desejada, agora se mostrava como uma fantasia tola, esmagada pela crueldade da realidade. Honora sentiu a dor da humilhação se misturar com a culpa. Que direito ela tinha de sonhar com um duque, um homem tão jovem e tão cobiçado? Ela era a tia solteirona, a sombra, o apoio. Seu papel era servir, não ser servida. Ser amada era um luxo que não lhe pertencia. Seu corpo parecia pesar uma tonelada. A respiração estava suspensa em sua garganta e ela sentiu os olhos arderem. Ela não choraria. Não ali. Não diante deles. Ela engoliria a dor, como sempre havia feito, e voltaria para a sombra que lhe era familiar. O chão parecia girar, e o som das risadas das sobrinhas era um eco distante, mas devastador, da sua mais profunda insegurança. Ela estava exposta, vulnerável, e seu coração se apertava com a velha e cruel verdade. Ela não era digna de ser escolhida. O chá de família na casa dos Fairchild estava montado no salão principal, um espetáculo de porcelana fina, prata brilhante e quitutes delicados. Honora, como sempre, havia supervisionado cada detalhe. As xícaras estavam alinhadas, os bolos cortados em fatias perfeitas, o chá morno e perfumado. Ela se movia entre as mesas, ajustando um arranjo de flores aqui, recolhendo um guardanapo ali, sua presença discreta, quase invisível para a maioria. As sobrinhas, Lady Eugênia e Lady Clara, com seus vestidos novos e sorrisos confiantes, sentavam-se em grupos, rindo e conversando em voz alta. Outros convidados, parentes distantes e amigos próximos, enchiam o salão com um burburinho animado. Para Honora, era mais um dia de serviço. Mais uma tarde em que ela garantia o brilho alheio, enquanto sua própria luz permanecia apagada. Apesar da rotina, o coração de Honora carregava um peso diferente. As palavras de Sebastian, seus olhares, a semente de esperança que ele havia plantado, lutavam contra a dúvida e a dor que a descoberta da carta de Edwin havia causado. Ela se sentia dividida, exposta, e a cada risada das sobrinhas, a cada olhar de Lady Agatha, a tia fofoqueira, ela sentia o medo do ridículo apertar seu peito. A ideia de que ela, a tia solteirona, pudesse ter sonhos românticos era um absurdo para todos eles. Ela estava perto de um grupo de senhoras, repondo os biscoitos de gengibre, quando ouviu a voz de Lady Eugênia, um pouco alta demais, carregada de uma ironia cruel. "Ora, mas vocês viram o Duque de Merrow no último passeio no parque?" Eugênia perguntou, os olhos brilhando de malícia, lançando um olhar rápido para Honora, que estava de costas. "Ele parece estar se divertindo muito com a nossa querida tia Honora. Que estranho, não acham?" Um risinho abafado veio de Lady Clara. "Sim, Eugênia, é peculiar. Um homem tão jovem, tão disputado, e a tia Honora." A voz dela era um lamento fingido, cheio de zombaria.
Honora sentiu o coração despencar no peito. O ar pareceu rarear. Ela prendeu a respiração, as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a bandeja. A velha ferida, aquela que ela pensou estar cicatrizada, abriu-se novamente, mais profunda e mais dolorosa do que nunca. Pobre tia solteirona, Eugênia continuou, sua voz ainda mais alta, com a intenção clara de ser ouvida por todos. As palavras eram como agulhas, uma a uma, perfurando a pouca esperança que Honora havia permitido florescer. Ela deve estar delirando de alegria com a atenção, mas todos sabemos que é apenas a gentileza do Duque. Ele jamais a pediria em casamento. Ela já passou do tempo, não é? Ninguém a pediria em casamento agora. As risadas antes abafadas agora soavam mais claras, mais cruéis, ecoando pelo salão. Honora sentiu os olhares de pena e de escárnio sobre suas costas, mesmo sem se virar. O rubor subiu por seu rosto, uma onda de vergonha tão intensa que a fez querer desaparecer, afundar no chão, em qualquer lugar onde não pudesse ser vista. Acreditavam que ela não seria pedida em casamento, que seu tempo havia passado, que era ridículo sequer imaginar. E ela, em seu íntimo, sabia que eles tinham razão. A esperança que Sebastian havia acendido, a sensação de ser vista, de ser desejada, agora se mostrava como uma fantasia tola, esmagada pela crueldade da realidade. Honora sentiu a dor da humilhação se misturar com a culpa. Que direito ela tinha de sonhar com um duque, um homem tão jovem e tão cobiçado? Ela era a tia solteirona, a sombra, o apoio. Seu papel era servir, não ser servida. Ser amada era um luxo que não lhe pertencia. Seu corpo parecia pesar 1 tonelada. A respiração estava suspensa em sua garganta, e ela sentiu os olhos arderem. Ela não choraria, não ali, não diante deles. Ela engoliria a dor, como sempre havia feito, e voltaria para a sombra que lhe era familiar. O chão parecia girar, e o som das risadas das sobrinhas era um eco distante, mas devastador, da sua mais profunda insegurança. Ela estava exposta, vulnerável, e seu coração se apertava com a velha e cruel verdade. Ela não era digna de ser escolhida. Nesse exato momento, o burburinho no salão cessou. Um silêncio súbito e profundo caiu sobre todos, pesado como o ar antes de uma tempestade. Honora sentiu uma mudança, uma pressão no ambiente, e seu corpo enrijeceu. Ela não precisou se virar para saber quem havia entrado. Uma onda de calor e poder preencheu o espaço, e ela sentiu o coração bater ainda mais forte, um ritmo desesperado contra suas costelas. Sebastian Armitage, Duque de Merrow, estava de pé na entrada do salão. Seus olhos azuis e cortantes varreram o ambiente, ignorando as sobrinhas e as senhoras fofoqueiras, e se fixaram em Honora. Ele viu a dor em seu rosto, o rubor de vergonha, a postura de quem queria desaparecer. Seus olhos se apertaram, e uma fúria fria se acendeu em seu olhar, mas não era para ela. Ele começou a caminhar. Cada passo era firme, resoluto, abrindo caminho por entre os convidados chocados. Os olhos de todos estavam nele, e ele não lhes dava atenção, a não ser como obstáculos em seu caminho. Honora sentiu seu coração martelar no peito. Ele estava vindo para ela. A proximidade dele, a certeza de que ele a alcançaria, fez sua respiração suspender-se completamente. O ar ao redor dela parecia vibrar com a força de sua presença. Sebastian parou diante dela. Tão perto que Honora podia sentir o cheiro amadeirado de sua colônia, o calor emanando de seu corpo. Seus olhos, antes cheios de raiva, agora a olhavam com uma intensidade que parecia queimar, uma promessa silenciosa que a fazia tremer. Ela ergueu o olhar para ele, a dúvida e o medo ainda lutando contra a pontada de esperança que ele sempre acendia. Então, Sebastian Armitage, Duque de Merrow, o homem mais cobiçado de Londres, ajoelhou-se. Ele se ajoelhou ali no meio do salão dos Fairchild, diante de todos os presentes, que agora estavam em um silêncio absoluto, olhos arregalados, bocas abertas de choque. Honora sentiu o chão girar. Seu coração parou. A vergonha de suas sobrinhas, a crueldade de seu irmão, tudo pareceu desaparecer diante daquele gesto impossível. Os olhos de Sebastian não a deixaram.
Ele estendeu a mão para ela, não em súplica, mas em uma oferta poderosa. Lady Honora Fairchild. Sua voz soou pelo salão, baixa, mas firme, e carregada de uma autoridade que fez todos tremerem. Eu a vejo, eu a desejo, e eu quero mais do que sua bondade e sua dedicação nos bastidores. Ele fez uma pausa, e então, com a mão livre, tirou um papel dobrado do bolso de seu casaco. Era a carta de Lord Edwin. Honora sentiu um arrepio de pavor, mas Sebastian não a olhava. Ele ergueu a carta para que todos vissem o selo dos Fairchild. Há alguns nesta sala, ele começou, a voz agora um rosnado controlado que fez os pelos da nuca de Honora se arrepiarem. Acreditam que a senhora não é digna, que seu tempo passou, que suas esperanças são inadequadas. Ele olhou diretamente para Lord Edwin, que estava pálido de choque, e para as sobrinhas que se encolhiam. Permitam-me ler uma parte desta correspondência, enviada a mim por seu irmão, Lord Edwin Fairchild. Sebastian abriu a carta, e sua voz, embora ainda controlada, carregava um tom de desprezo que gelou o sangue de Honora. Minha irmã mais velha, Lady Honora, embora uma mulher de grande valor e dedicação, tem uma natureza peculiar. Sua idade avançada e sua longa permanência em meu lar a tornaram, digamos, um tanto ingênua quanto às conveniências sociais. Peço-lhe, portanto, que não encoraje esperanças inadequadas na minha irmã mais velha. Seu coração é frágil, e ela facilmente poderia interpretar a gentileza de vossa graça como algo mais profundo. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Honora sentiu o rubor em seu rosto, não de vergonha própria, mas pela humilhação exposta de seu irmão. A traição de Edwin, a crueldade de suas palavras, estavam agora expostas para todos ouvirem. Sebastian dobrou a carta novamente, seus olhos azuis voltando para Honora, intensos e cheios de uma promessa de proteção e desejo que a fez prender a respiração. Eu, Sebastian Armitage, Duque de Marrow, não concordo com uma palavra sequer desta carta, ele declarou, sua voz ecoando com autoridade no silêncio do salão. Lady Honora Fairchild é uma mulher de valor inestimável, de inteligência rara e de uma beleza que poucos têm a capacidade de enxergar. Ela é a mulher que eu desejo. Ela é a mulher que eu escolho. Ele apertou a mão dela que estava em sua. O toque, elétrico e firme, a fez sentir-se aterrada, mas também elevada. Lady Honora, aceita ser minha duquesa? Aceita me fazer o homem mais feliz de Londres e me permitir mostrar a todos que o desejo não tem prazo de validade? Seus olhos não a deixavam, cheios de uma mistura de súplica e uma força inabalável. Honora estava em choque, o coração batendo forte, forte demais, quase doloroso. O escândalo, a diferença de idade, os olhares de todos os presentes, agora não mais de zombaria, mas de espanto e curiosidade. Ela podia sentir o furacão de comentários que se seguiria, a inveja, o choque. Mas olhando para Sebastian, ajoelhado diante dela, seus olhos fixos nela com um desejo tão claro, tão puro, ela viu além do escândalo. Ela viu um homem que a enxergava, não como a tia solteirona, mas como uma mulher digna de amor, digna de ser desejada em público. Ele a defendia, a elevava, desafiava todos por ela. A culpa, o medo do ridículo, tudo isso lutava dentro dela. Mas o desejo há tanto tempo guardado, a esperança, as palavras de Sebastian eram mais fortes. Com os olhos marejados, mas com uma força que ela não sabia que possuía, Honora sentiu seu corpo tremer. Ela ergueu a mão para tocar o rosto dele, um toque leve e incerto. Sim, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção, mas clara o suficiente para ser ouvida por ele e por todos. Sim, Duque de Marrow, eu aceito. Um suspiro coletivo escapou dos convidados. Sebastian sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos, um sorriso de pura alegria e triunfo. Ele se levantou, puxando-a para perto, e seus olhos, fixos nos dela, prometeram um futuro que Honora nunca ousou sonhar. Um futuro onde ela finalmente seria a protagonista de sua própria história, amada e desejada, sem se importar com a idade ou os rótulos cruéis. O salão dos Fairchild virou um caos.
O silêncio chocado que seguiu o sim de Honora foi logo quebrado por um turbilhão de sussurros, exclamações e o som de cadeiras sendo arrastadas. A notícia se espalhou como fogo, correndo pela casa e além, carregada por criados boquiabertos e convidados escandalizados. A tia solteirona e o duque de Merrill, diante de todos, e ele leu a carta. Era a fofoca do século, um furacão que engoliria a todos. Lord Edwin Fairchild, pálido e rígido, tentou se recompor. Sua voz, quando finalmente saiu, era um rosnado de fúria e vergonha. Duque de Merrill, que ultraje é este? Calúnias, senhor. Calúnias contra minha família. Sebastian, que ainda segurava a mão de Honora com firmeza, virou-se para Edwin. Seu olhar, antes suave para Honora, agora era afiado como lâmina. Calúnias, Lord Edwin. Acaso a carta não é sua? Acaso suas palavras não foram lidas por todos? Ou sua memória é tão curta quanto sua consideração por sua própria irmã? A voz de Sebastian era baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Edwin encolher-se. Se alguém está envergonhando a família, Lord Fairchild, não somos nós, mas sim aquele que se atreve a desvalorizar uma mulher tão nobre quanto Lady Honora. As sobrinhas Lady Eugênia e Lady Clara, que antes zombavam, agora estavam de olhos baixos, rubras de vergonha. A zombaria havia se voltado contra elas. A sociedade, que Sebastian havia tão claramente desafiado, agora observava Edwin, não com a simpatia esperada, mas com um desprezo velado pela sua mesquinhez exposta. A derrota de Edwin era pública, humilhante, e Honora viu o orgulho dele se estilhaçar diante de seus olhos. Honora, ainda segurando a mão de Sebastian, sentiu-se flutuar. O choque do pedido, a exposição da carta de Edwin, o burburinho ao redor, tudo era demais. Mas no meio do caos, havia a firmeza do toque de Sebastian, a proteção em seu olhar. Ele não havia apenas a pedido em casamento, ele a havia defendido, a havia elevado e a havia libertado das amarras de seu próprio irmão. Sebastian a conduziu para fora do salão, deixando o tumulto para trás. Ele a levou para um pequeno salão de chá mais reservado, onde o silêncio era um bálsamo. Honora sentiu as pernas tremerem e sentou-se, ainda em choque. Sebastian sentou-se à sua frente, seus olhos fixos nela, a intensidade de seu olhar um convite mudo para que ela respirasse, para que ela se permitisse sentir. Honora, ele disse, a voz suave, mas firme. A senhora está bem? Ela assentiu, a voz ainda presa na garganta. Eu não sei o que dizer, Duque. Meu irmão. Não há nada a ser dito sobre ele agora. Sebastian a interrompeu, a voz carregada de uma promessa silenciosa de que Edwin seria tratado. A única coisa que importa é a senhora, e o que a senhora sente. Ele estendeu a mão sobre a mesa, e Honora, sem pensar, colocou a sua nela. O toque era quente, firme, e enviou um choque elétrico familiar por sua pele. A respiração dela suspendeu-se. Eu sei que isso foi inesperado. Ele continuou, seus dedos acariciando os dela. Mas eu não podia mais suportar a forma como a tratavam. A forma como seu próprio irmão a menosprezava. Eu não podia mais permitir que a senhora se escondesse na sombra. Honora ergueu os olhos para ele e viu a sinceridade em seu olhar, a profundidade de seu cuidado. A culpa, que ainda tentava se agarrar a ela, começou a se dissipar, esmagada pela força daquele momento. As pessoas vão falar, ela sussurrou, a voz ainda embargada. Minha idade, a diferença. Vão rir, vão nos julgar. Sebastian apertou sua mão. Deixem-nos falar. Deixem-nos julgar. Apenas nós sabemos o que sentimos, Honora. A senhora acha que a minha vida na corte entre as debutantes é mais feliz? Eu a vejo. Eu a enxergo como a mulher que a senhora é. Sua idade não é um defeito, Honora. É sabedoria. Sua experiência, sua força silenciosa, sua bondade, são elas que me atraem. Elas são a sua beleza. As palavras dele, ditas com tamanha convicção, tocaram a alma de Honora de uma forma que ninguém jamais havia tocado. Ele a via como uma mulher completa, desejável, não apesar de sua idade, mas por causa dela. Ele não estava apenas oferecendo um título, ele estava oferecendo um amor, um reconhecimento, uma vida.
Honora sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora. O peso de anos de invisibilidade, de sacrifício, de culpa, parecia finalmente se erguer de seus ombros. Ela não era apenas a tia solteirona, ela era Honora, e Sebastian a queria. Ela se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos dele. Eu a aceito, Sebastian, ela disse, a voz embargada, mas firme. Eu aceito o seu amor. Eu aceito o seu desejo. Sebastian sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos azuis, um sorriso de pura alegria e alívio. Ele apertou a mão dela com ainda mais força. Aquele toque, aquela promessa, selava não apenas um noivado, mas a confirmação de um amor que desafiaria todas as regras. Um amor que havia encontrado sua voz no meio do caos e que prometia uma vida de felicidade e desejo sem prazo de validade. O casamento de Lady Honora Fairchild e Sebastian Armitage, Duque de Marrow, não foi um evento discreto, como alguns esperavam que fosse para evitar o escândalo. Sebastian, com a mesma determinação que o fez ajoelhar-se no salão dos Fairchild, decidiu que seria grandioso, um desafio aberto a todos que ousaram julgar. Honora, com o coração ainda batendo forte pela audácia do Duque, aceitou o desafio. Ela se viu caminhando pelo corredor da igreja, não com um vestido simples, mas com um belíssimo traje de seda e renda, os olhos fixos nos de Sebastian, que a esperava no altar, o olhar cheio de uma promessa que nada poderia quebrar. As sobrinhas, quietas e envergonhadas, observavam. Lord Edwin, com o rosto vermelho, estava presente, mas sem a arrogância de antes. O mundo podia sussurrar, mas naquele dia o amor deles gritava mais alto. Como Duquesa de Marrow, Honora se viu em um novo mundo. A vasta mansão do Duque, antes um lugar de beleza formal e um tanto fria, começou a se transformar sob seu toque. Ela trouxe a mesma serenidade e organização que usava na casa dos Fairchild, mas agora com um propósito diferente: criar um lar, não apenas uma residência. Os jardins, antes apenas bem cuidados, ganharam novas flores, escolhidas por ela. As salas, antes cheias de móveis imponentes, tornaram-se mais acolhedoras, com cantos para leitura e conversas íntimas. Sebastian observava sua duquesa com um fascínio crescente. Ele a via se mover com a mesma graça e eficiência de antes, mas agora com um brilho nos olhos que ele havia acendido. À noite, quando estavam a sós, os olhares dele eram de pura adoração. A idade, que Honora tanto temera ser um impedimento, era para Sebastian uma fonte de sabedoria e uma beleza amadurecida que ele desejava acima de tudo. Seus toques, antes acidentais e elétricos, tornaram-se intencionais, cheios de um desejo profundo e respeitoso que a fazia sentir-se completamente desejada. Ele a beijava, não com a pressa de um jovem, mas com a calma e a profundidade de um homem que havia esperado a vida inteira para encontrar sua alma gêmea. Anos se passaram, e a mansão de Marrow se tornou um refúgio de amor e autenticidade. Honora, agora uma duquesa respeitada e amada, tinha a serenidade que sempre a caracterizou, mas com um brilho permanente nos olhos, um reflexo da felicidade que Sebastian lhe trouxe. Ele, por sua vez, havia encontrado a paz que tanto buscava, livre da gaiola de ouro de sua vida anterior. Com Honora, ele era apenas Sebastian, amado e compreendido. Eles não tiveram filhos biológicos, mas seu lar era preenchido com o riso de jovens vidas. Lady Clara, a sobrinha mais nova de Honora, após um escândalo familiar, encontrou em Marrow um porto seguro. Sob a orientação de Honora e o apoio de Sebastian, ela floresceu, recebendo o amor e a atenção que seu próprio pai nunca lhe deu. Outras crianças, órfãs da paróquia que Honora tanto ampara, encontravam em Marrow um lugar de carinho e aprendizado. O amor de Honora e Sebastian frutificou de muitas formas, desafiando a ideia de que uma mulher só é completa através da maternidade biológica. Nos jardins de Marrow, num fim de tarde ensolarado, Honora estava sentada em um banco de pedra, lendo um livro. Sebastian se aproximou seus passos silenciosos e sentou-se ao lado dela, pegando sua mão e beijando-a suavemente. Seus olhos se encontraram e um entendimento silencioso passou entre eles. Honora não era mais a tia solteirona invisível.
ela era a Duquesa de Merrill, a mulher desejada, amada e respeitada. O desejo, ela aprendeu, não tinha prazo de validade. O amor não se importava com a idade ou com os rótulos cruéis que a sociedade impunha. Quando se encontra alguém que enxerga a verdadeira essência de uma pessoa, que a ama por quem ela é, os sussurros e os julgamentos se tornam apenas ecos vazios, distantes, incapazes de tocar a felicidade de um coração que, afinal, encontrou seu lugar. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.